Eu ainda consigo ouvir a voz do meu pai, ecoando na minha cabeça como se aquela ligação tivesse acontecido há poucos minutos. Se você não entregar todas as economias da sua faculdade para o seu irmão hoje mesmo, arrume as suas coisas e saia da minha casa. Você não é mais minha filha. Segurei o telefone com tanta força que meus dedos começaram a doer. Meu coração disparou, mas não por medo. Era incredulidade. Ele estava me ameaçando por causa de um dinheiro que eu havia juntado. Durante anos trabalhando, estudando e abrindo mão de praticamente toda a minha juventude. E o mais absurdo, ele acreditava que eu ainda dependia dele. Olhei pela enorme janela do meu escritório em São Paulo. Lá embaixo, a Avenida Faria Lima continuava movimentada como sempre. Pessoas apressadas caminhavam pelas calçadas, enquanto eu permanecia completamente imóvel, encarando o horizonte. Meu nome é Camila. Tenho 33 anos e trabalho como diretora financeira de uma empresa de tecnologia. Naquele momento, eu já ganhava em um único mês, muito mais do que o meu pai. Levava um ano inteiro para conseguir. Mas ele não fazia ideia disso. Para ele, eu ainda era a filha obediente que podia ser manipulada com ameaças e culpa. Respirei fundo. Então me expulsa. O silêncio do outro lado da linha foi imediato. O quê? Ele perguntou, claramente sem acreditar no que tinha ouvido. Você ouviu muito bem. Se essa é a condição para continuar sendo sua filha, pode ficar com a casa. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava o celular sobre a mesa de madeira escura. Pela primeira vez em mais de 30 anos, eu tinha encerrado uma conversa com o meu pai sem pedir desculpas. Mas para entender por que um pai exigiria que a própria filha entregasse todas as economias da faculdade ao irmão favorito, você precisa conhecer a família em que eu cresci. Precisa entender quem era Gustavo. Na minha casa, Gustavo nunca errava. Se ele quebrasse alguma coisa, eu era culpada. Se ele tirasse notas baixas, a escola era culpada. Se ele brigasse com alguém, a outra pessoa certamente o havia provocado. Enquanto isso, eu aprendia desde pequena que precisava ser perfeita apenas para ser ignorada. Minha mãe dizia que eu era forte e que, por isso, não precisava de tanta atenção quanto Gustavo. Na prática, isso significava que todas as oportunidades, presentes, elogios e sacrifícios eram feitos para ele. Eu era apenas a filha que deveria compreender e ceder. E tudo piorou no ano em que comecei a guardar dinheiro para realizar o maior sonho da minha vida. Comecei a juntar aquele dinheiro aos 16 anos. Enquanto muitas das minhas amigas aproveitavam os fins de semana na praia, iam a festas ou faziam pequenas viagens pelo litoral paulista, eu trabalhava. Primeiro como atendente em uma padaria de bairro, depois como recepcionista em uma clínica odontológica. Mais tarde, consegui um estágio administrativo em Campinas durante o ensino médio. Cada nota de R$50 que entrava na minha conta tinha uma história. Eu recusava compras, roupas novas e até aniversários porque repetia para mim mesma que aquilo não era um simples dinheiro. Era a minha passagem para uma vida diferente. Meu sonho era estudar administração na Universidade de São Paulo e construir uma carreira que me permitisse nunca mais depender da minha família. Meu pai, Roberto, sabia exatamente disso. No começo até parecia orgulhoso. Sempre dizia aos vizinhos que tinha uma filha muito responsável. Mas hoje percebo que ele não admirava meu esforço. Apenas gostava de ter alguém disciplinado dentro de casa, enquanto todo o investimento emocional e financeiro continuava sendo destinado ao Gustavo. Meu irmão era 3 anos mais velho. Ele mudava de faculdade como quem trocava de camiseta. Começou engenharia, abandonou. Depois tentou educação física. Meses depois desistiu novamente. Em seguida decidiu abrir um pequeno negócio com alguns amigos. O dinheiro desapareceu em menos de um ano. Toda vez que ele fracassava, meus pais encontravam uma desculpa. O mercado está difícil. Ele ainda está se encontrando. Você precisa apoiar o seu irmão. Essas frases eram repetidas, tantas vezes que pareciam fazer parte da decoração da casa. Enquanto isso, eu estudava durante a madrugada e trabalhava o dia inteiro. Nunca pedi um carro, nunca pedi viagens, nunca pedi roupas caras. Só queria que me deixassem seguir meu caminho. Quando completei 20 anos, minhas economias já ocupavam praticamente toda a minha conta poupança. Eu acompanhava aquele saldo crescer como quem observava uma porta se abrir lentamente. Foi exatamente nessa época que Gustavo apareceu dizendo que havia encontrado a oportunidade da vida dele. Segundo ele, um amigo estava vendendo uma franquia de lanches em Belo Horizonte por um preço imperdível. Ele precisava apenas de uma entrada. Naturalmente, não tinha um centavo. Lembro perfeitamente do jantar daquela noite. Minha mãe servia arroz, feijão e bife enquanto Gustavo explicava, cheio de entusiasmo, como ficaria rico em poucos meses.
Meu pai olhava para ele com os olhos brilhando de orgulho. Então veio a pergunta que mudou completamente a minha vida. Camila, quanto você tem guardado naquela conta da faculdade? Meu estômago gelou. Respondi apenas o suficiente. É dinheiro para os meus estudos. Meu pai sorriu de um jeito que hoje reconheço imediatamente. Era o mesmo sorriso que antecedia todas as decisões injustas dentro daquela casa. Ele apoiou os cotovelos sobre a mesa, cruzou as mãos lentamente e disse: Família ajuda a família. Seu irmão precisa desse dinheiro muito mais do que você. Naquele instante, senti que os anos de trabalho, renúncias e sacrifícios estavam prestes a ser tratados como se nunca tivessem pertencido a mim, e eu ainda não imaginava até onde eles estavam dispostos a ir para arrancar cada centavo das minhas mãos. Fiquei olhando para o meu pai por alguns segundos, esperando que ele estivesse brincando. Ninguém riu. Minha mãe abaixou os olhos para o prato, enquanto Gustavo cruzava os braços, com aquele sorriso convencido que eu conhecia desde criança. Ele nem sequer parecia envergonhado. Pelo contrário, agia como se aquele dinheiro já fosse dele. Pai, esse dinheiro é meu. Eu trabalhei anos para juntar cada centavo. Meu pai bateu a mão na mesa. Você trabalhou porque mora debaixo do meu teto. Tudo o que você conquistou também pertence à família. Aquela frase ficou gravada na minha memória. Eu olhei para Gustavo esperando que pelo menos uma vez na vida ele dissesse que não precisava daquilo. Mas ele apenas deu de ombros. Eu devolvo quando a franquia começar a dar lucro. Eu quase ri. Ele nunca tinha terminado nada do que começava. Respirei fundo. Não, foi apenas uma palavra. Mas parecia que eu tinha cometido o maior crime do mundo. Minha mãe levantou da cadeira imediatamente. Como assim não? Seu irmão está tentando construir um futuro. Olhei diretamente para ela. E o meu futuro? Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Você sempre consegue dar um jeito. Foi naquele momento que percebi uma verdade dolorosa. Eles nunca me viam como filha. Eu era apenas a pessoa que resolvia os problemas do Gustavo. Meu pai levantou lentamente. Amanhã vamos ao banco. Eu não vou. Ele se aproximou até ficar a poucos centímetros do meu rosto. Vai, sim. Não vou autorizar nenhum saque. Foi quando ele perdeu completamente o controle. Então arrume suas malas e saia desta casa. Minha mãe começou a chorar, mas não porque eu seria expulsa. Ela chorava porque, segundo ela, eu estava destruindo a família. Gustavo permaneceu sentado, completamente calmo, como se tudo aquilo fosse apenas mais uma terça-feira qualquer. Naquela noite entrei no meu quarto sem dizer mais uma palavra. Fechei a porta, sentei no chão e chorei. Não pelo dinheiro, mas porque finalmente aceitei que nunca teria o amor dos meus pais. Na manhã seguinte acordei antes de todos. Peguei uma mochila, coloquei algumas roupas, meus documentos, meu notebook antigo e saí de casa sem fazer barulho. Eu tinha pouco dinheiro fora da poupança da faculdade, mas era suficiente para dividir um pequeno apartamento estudantil em Campinas. Passei meses vivendo com o mínimo. Trabalhava durante o dia, estudava à noite, dormia poucas horas. Às vezes faltava dinheiro até para comprar carne. Mesmo assim, nunca toquei nas economias da faculdade. Era a única promessa que eu tinha feito para mim mesma. 2 anos depois, consegui entrar na universidade com uma bolsa parcial. Continuei trabalhando sem parar. Fiz estágios. Aprendi inglês. Depois espanhol. Aceitei projetos que ninguém queria. Enquanto muitos colegas iam embora às 6 da tarde, eu continuava no escritório até quase meia-noite aprendendo tudo o que podia. Cada promoção era conquistada com esforço. Cada aumento representava uma pequena vitória contra todas as vezes, em que me disseram que eu nunca conseguiria sozinha. Os anos passaram. Minha carreira cresceu muito mais rápido do que eu imaginava. Recebi uma proposta para trabalhar em uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. Foi ali que minha vida realmente mudou. Em poucos anos, fui promovida várias vezes até assumir a diretoria financeira. Comprei meu próprio apartamento. Depois investi em imóveis. Paguei cada centavo da minha formação sem precisar da ajuda de ninguém. Enquanto isso, Gustavo seguiu exatamente o mesmo caminho de sempre. A franquia nunca existiu. Depois tentou abrir uma loja virtual. Fracassou. Tentou investir em criptomoedas sem estudar. Perdeu quase tudo. Mudava constantemente de emprego porque, segundo ele, nenhuma empresa reconhecia o seu talento. Meus pais continuavam pagando suas contas, quitando dívidas e encontrando novas desculpas para cada fracasso. Durante anos, eles praticamente esqueceram que eu existia. Nenhuma ligação no meu aniversário. Nenhuma visita. Nenhuma mensagem no Natal. Até que, numa terça-feira de manhã, meu celular tocou. O nome do meu pai apareceu na tela. Depois de quase 5 anos de silêncio absoluto. E bastaram os primeiros segundos daquela ligação para eu perceber que eles não estavam procurando uma filha. Estavam procurando alguém para salvar Gustavo mais uma vez.
Respirei fundo antes de atender. Durante 5 anos, meu pai nunca perguntou se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, ou sequer onde eu morava. Ainda assim, quando ouvi sua voz, percebi que ela continuava exatamente igual. Camila finalmente atendeu. Nenhum como você está. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma pausa curta antes de ir direto ao assunto. Seu irmão está passando por uma fase difícil. Você precisa ajudar a família. Fechei os olhos por um instante. O que aconteceu agora? Meu pai suspirou, como se fosse eu quem estivesse sendo injusta. Descobri que Gustavo havia acumulado uma dívida enorme depois de investir dinheiro emprestado em um negócio que prometia lucros rápidos. Quando tudo deu errado, os bancos começaram a cobrar. Fornecedores entraram com processos e até o apartamento onde ele morava estava prestes a ser tomado. Quanto ele deve? Perguntei. Meu pai respondeu um valor tão alto que por alguns segundos fiquei em silêncio. Então ele disse a frase que confirmou que nada havia mudado. Você ganha muito bem. Basta vender um dos seus apartamentos e resolver isso. Sorri, mas não de felicidade. Era o mesmo roteiro de sempre. Quando Gustavo fracassava, eu tinha que pagar a conta. Não. Meu pai ficou alguns segundos sem responder. Como assim não? Eu não vou pagar as dívidas dele. Ele começou a gritar. Disse que eu era egoísta, que o dinheiro tinha destruído meu coração, que eu havia abandonado a família. Até minha mãe pegou o telefone. Chorando, disse que eu tinha a obrigação moral de salvar meu irmão porque Deus abençoou você justamente para ajudar quem ama. Respirei fundo e respondi com calma. Quando eu precisei da ajuda de vocês para estudar, vocês quiseram tirar tudo de mim para entregar ao Gustavo. Quando saí de casa, ninguém me procurou. Passei anos sozinha. Hoje vocês não estão ligando porque sentiram minha falta. Estão ligando porque precisam do meu dinheiro. Do outro lado da linha, ninguém respondeu. Depois de alguns segundos, desliguei. Achei que aquele seria o fim da história. Mas o karma ainda estava apenas começando. Algumas semanas depois, recebi uma ligação de um advogado. Ele explicou que um dos principais credores de Gustavo pretendia leiloar vários bens para recuperar parte da dívida. Entre eles estava a antiga casa onde meus pais ainda moravam. Meu pai havia assinado documentos, como fiador de vários empréstimos sem sequer ler todas as cláusulas. Agora também era responsável pelas dívidas. Pela primeira vez na vida, ele descobriu que proteger Gustavo tinha um preço. No dia do leilão, fui até o local sem avisar ninguém. Meus pais estavam sentados lado a lado. Meu pai parecia muito mais velho. Minha mãe chorava em silêncio. Gustavo caminhava de um lado para o outro completamente desesperado. Eles me olharam com surpresa. Meu pai levantou rapidamente. Camila, graças a Deus você veio. Eu sabia que você não nos abandonaria. Olhei para ele durante alguns segundos. Depois respondi com tranquilidade. Eu não vim pagar as dívidas do Gustavo. O sorriso desapareceu imediatamente. Continuei. Vim participar do leilão. Eles não entenderam. Quando os lances começaram, participei normalmente. No final, fui eu quem comprou a casa. Meu pai parecia não acreditar. Minha mãe começou a chorar ainda mais. Gustavo gritava, dizendo que eu estava me vingando. Olhei para ele e falei pela primeira vez tudo o que carreguei durante décadas. Vingança seria tirar de vocês tudo o que tentaram tirar de mim. Eu estou fazendo exatamente o contrário. Assinei toda a documentação. Depois entreguei uma cópia ao meu pai. A casa continua sendo o lar de vocês. Vocês podem morar aqui pelo resto da vida sem pagar aluguel. Mas ela nunca mais poderá ser usada como garantia para cobrir as irresponsabilidades do Gustavo. O silêncio tomou conta da sala. Meu pai abaixou a cabeça. Pela primeira vez não encontrou nenhuma desculpa. Alguns meses depois, Gustavo foi obrigado a trabalhar de verdade para pagar as próprias contas. Meus pais finalmente entenderam que protegê-lo de todas as consequências durante anos havia destruído o caráter dele. Nunca recebi um grande pedido de desculpas. Nunca esperei por isso. Porque a maior vitória da minha vida não foi comprar aquela casa, nem conquistar minha carreira, nem provar que eles estavam errados. Foi perceber que a menina que um dia quase perdeu todas as economias da faculdade para agradar a família havia desaparecido. No lugar dela existia uma mulher forte, independente e livre. Meu pai tentou controlar meu futuro usando medo, mas o medo acabou construindo exatamente a mulher que ele jamais conseguiu dominar. E esse foi o karma mais poderoso de todos. Hoje, quando olho para trás, percebo que o maior erro da minha família nunca foi o dinheiro. Foi acreditar que poderiam controlar a minha vida para sempre. Eles pensavam que eu sempre escolheria o silêncio, sempre aceitaria as injustiças e sempre sacrificaria os meus sonhos para salvar o filho favorito. Mas estavam errados. O dinheiro que tentei proteger mudou a minha vida, mas foi a coragem de dizer não que realmente me tornou livre. Aprendi que família não é quem
exige os seus sacrifícios, sem reconhecer o seu valor. Família é quem comemora as suas conquistas, respeita os seus limites e nunca pede que você destrua o próprio futuro para sustentar os erros de outra pessoa. Hoje vivo em paz. Tenho orgulho da mulher que me tornei e durmo todas as noites sabendo que construí tudo com o meu próprio esforço. E às vezes o karma não acontece quando alguém perde tudo. O verdadeiro karma acontece quando a pessoa percebe que destruiu a única pessoa que realmente poderia ter mudado a sua vida. Se esta história tocou o seu coração, conte nos comentários. O que você teria feito no meu lugar?